ô Betão. Legal. Tá? Também, assim, te agradecer da oportunidade, nós estamos conversando esse momento é fundamental, né? Eu que te agradeço sobre isso. Mas vamos lá, Edson. Ô Edson, aproveitando a sua qualidade aí de médico, qual que é a real necessidade desse isolamento, né? Que esse é que é a grande discussão que está sendo feita, né? No Brasil todo, e as medidas de proteção que as pessoas devem tomar. Ô, Betão, esse é um ponto central em que a comunidade científica e a maior parte, imensa maioria, dos secretários municipais, estaduais de saúde e do próprio Ministério, que não tem dúvida, isso não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, que o isolamento é a melhor atitude preventiva diante de um vírus que nós não ainda entendemos o seu comportamento, nem a sua fisiopatologia. Dia após dia, a gente vê que há estudos e observacionais, mesmo estudos científicos, demonstrando que aquilo que a gente estava antes não é tanto aquilo. Já tem outras descobertas da ação do vírus. Por exemplo, achava que o vírus tinha somente uma ação inflamatória no pulmão. E agora já se descobre que ele tem uma ação junto à hemoglobina, retirando de lá o ferro. E a hemoglobina com ferro é que faz a condução do oxigênio e leva esse oxigênio até os tecidos. Então, essa é uma ação da fisiopatologia do vírus que a gente não tinha ideia. Quer dizer, isso está sendo colocado nesse momento, né? Não está aprovado, mas já está colocado como uma forma de a gente pensar o que fazer diante desta ação também junto à hemoglobina, dificultando a oxigenação dos tecidos e, portanto, também do pulmão. E que esta molécula do ferro se depositaria no pulmão, provocando inflamação pulmonar. Então, assim, só com isso já começa a provocar uma situação de como é que nós temos que lidar com esse paciente lá na UTI, quando ele está com a chamada síndrome de angústia respiratória. Então, só isso já muda. Mas o mais importante é como ele é muito transmissível e muito agressivo, acredita que ele seja 20 vezes mais agressivo do que a gripe comum, nós temos um nível de adoecimento muito grande. E esse adoecimento muito grande leva que 20% desse adoecimento, especialmente nas pessoas acima de 60 anos, com doenças crônicas, vão ter doenças mais graves, vão para o hospital, e desses 20%, 5% vão para a UTI, para o tubo. Então, parece que é pouco, 5%, mas não é. Ele é uma situação bem grave e que, com o nosso sistema de saúde que aí está, ele não suporta, porque, vou te dar só uma ideia, na nossa região aqui, na nossa macro-região de Barbacena, Lafayette e São João del Rei, nós temos uma deficiência de 80 leitos de UTI. Com a chegada de 20 leitos de UTI aqui em Barbacena, ou seja, nós vamos dizer assim, não, agora tem mais 20, ok. Então, nós continuaríamos com déficit de leitos de UTI numa situação que eu diria assim, normal, fora do coronavírus. Então, quando se faz o isolamento, é para diminuir a quantidade de contágio em grande escala. Muita gente contagiada ao mesmo tempo vai gerar uma grande quantidade de pacientes procurando o hospital e a nossa estrutura de saúde não dá conta. É por isso que é preciso fazer o isolamento para que esse contágio se dê aos poucos, né? Ou seja, a gente fala assim, diminuir a curva. Ao invés de ser uma curva muito alta, muito íngreme, você diminui essa curva para que as pessoas que vão se adoecendo vão adoecendo aos poucos, para que o sistema de saúde se dê. Então, é por isso que é necessário o isolamento. Todos os países que fizeram isolamento, ô Betão, tiveram uma diferença. E vou fechar aqui só para dar um exemplo do próprio Estados Unidos. Os estados dos Estados Unidos que tomaram atitude de isolamento desde o primeiro momento, eles têm uma curva muito menor do que Nova York, que não tomou essa atitude, que demorou a tomar essa atitude, levou 3 semanas para tomar essa atitude e agora está com os níveis de contaminação de mortes, né, que o mundo inteiro está acompanhando a dramaticidade dessa situação lá. Agora, eu faria até uma pergunta para você, ô Betão.
Vamos lá. Assim, diante desta situação, por exemplo, estou dizendo da nossa máquina que já tem hoje um mínimo de 60 leitos de UTI. Vamos dizer de 60 a 80. Vamos botar 60, já que vieram 20 leitos. O governador, o Zema, ele tem, sim, real conhecimento destas situações regionais mínimo, né? Ou seja, ele conhece mesmo, assim, em que ponto que está isso, em termos dos riscos? Eu acho que o governador, até o conhecimento ele pode estar tendo, mas ele está sendo muito tímido, do meu modo de ver, para estar atuando nessa situação. Aqui em Juiz de Fora também, o Hospital João Pinedo receberia uma série de respiradores, né? Foi liberada uma verba que acabou ficando lá em Belo Horizonte mesmo, para poder equipar os hospitais de lá, né? Mas está me preocupando muito que nesse processo que nós estamos vivendo, onde a Assembleia Legislativa, Edson, que está trabalhando de forma remota, né? Os deputados do interior estão todos aí, a grande maioria nas suas cidades, e a gente está fazendo as votações remotas. Nós aprovamos, na semana retrasada, o estado de calamidade pública, né, no estado de Minas Gerais, que é para exatamente o governador poder romper com aqueles limitadores de gastos, né, com a área da saúde, né? E desde que foi dado o golpe nesse país, né, que o Michel Temer entrou com aquela emenda constitucional 95, né, que congelou os gastos com saúde, congelou gastos com educação, com assistência social, nós estamos vendo a diminuição dos valores que são aplicados no SUS, né? E eu estou vendo assim, em Minas Gerais, meio tímido nesse processo, né? Nós já éramos para estar com, tanto em Barbacena, aqui em Juiz de Fora, outras cidades da região, com os hospitais de campanha já prontos, né, com respiradores, porque é isso que você falou, né? Se um monte de gente, 1% da população, tiver que ser entubado, né, tiver que ir para a UTI, nós vamos ter um colapso aqui no sistema, não tem leito para todo mundo. E eu acho que foi dito, né, que o pico vai ser durante esse período, né, nas próximas 2, 3 semanas, né, eu acho que a gente já deveria estar com esses hospitais de campanha em prontidão, já pronto, né, o caso que não está, né? Bom, Betão, eu queria só dar um dado aqui para nós, que a gente continuar conversando. Olha só, eu tenho estudado as curvas de adoecimento e morte no Brasil, tá? E vou dar um dado aqui, que é para a população acompanhar, que no dia 5 de abril, nós tivemos 490 mortes por coronavírus no Brasil, 5 de abril. Ontem, no dia 7 de abril, uma semana depois, rolou para 1.220 óbitos por coronavírus. Mais do que dobrou em uma semana. Então, isso, ele é um dado fundamental para nós. E quero dizer mais. O Brasil, ele está colocado dentro dos últimos países que estão fazendo a quantidade de testes. Se hoje a Alemanha faz 15 mil testes por 1 milhão de habitantes, o Brasil está fazendo 270 testes por 1 milhão de habitantes. Muito pouco. Ou seja, nós não sabemos em que mar nós estamos navegando, né? E eu quero te dar somente um dado, né, que essa questão dos testes é um problema muito sério para nós todos, fazendo uma comparação para você. Digamos o seguinte, olha, no Brasil nós temos tantos hipertensos, mas não temos aparelho de pressão para medir a hipertensão. Ok? Então, ou seja, o que quer dizer isso? Nós não temos aparelho para medir a hipertensão e, portanto, nós achamos que temos tanto. Então, assim, nós estamos navegando às escuras. Essa questão dos testes. E o que me preocupa é o próprio ministro da Saúde dizer que em determinadas cidades ele poder relaxar. E isso já relaxou. Eu vejo aqui na cidade, aqui em Barbacena, como que as pessoas estão nas ruas, como elas estão aglomeradas, como elas estão em filas, não estão com máscara, não estão se protegendo. Tá? E nós não temos testes para dizer como é que está essa incidência do coronavírus aqui na cidade de Barbacena. Tá? Como assim, da região também. Né? Esses testes estão sendo feitos em pacientes mais graves ou que estão internados.
enfim, nós não temos a real diagnóstico, situação do contágio, não é verdade? Então, como é que você pode tomar uma atitude de relaxamento, sendo que nós não temos essa medida para dizer aonde pode relaxar, aonde não pode, e também o pico ainda não chegou, o pico vai chegar no final do mês, agora de abril, e meio de maio, né? De maio. Então, ou seja, nós estamos correndo um risco muito grande quando as autoridades sanitárias fazem um discurso para o relaxamento. Isso, para mim, é dos mais sérios, entendeu? E agora, a Assembleia Legislativa, além dessa questão, mais alguma situação que ela tem feito para a questão para ajudar os municípios, ou Betão? Sim, não, nós aprovamos também na semana passada, vários deputados apresentaram projetos, né? E esses projetos foram condensados e foram transformados num plano, numa diretriz para o governo estadual, para ele poder adotar. Nós, inclusive, apresentamos alguns projetos aí contra, por exemplo, contra o corte de água e de energia, né? Principalmente para as famílias mais carentes, né? Nesse período aí da pandemia, né? A dilatação do prazo de pagamento também do IPVA, de taxas de ITBI, de herança. Então, vários projetos foram sendo apresentados e transformaram, né, num plano de diretriz que já foi sancionado, inclusive, pelo governador. Né? Ótimo, além da liberação de mais de 300 milhões de reais, tivemos recentemente uma votação também que vai diminuir os gastos dos deputados com as verbas indenizatórias, né, onde são feitos os gastos, os pagamentos, né, para poder se manter o gabinete, para também ser destinada a verba para a Secretaria de Saúde. Né. Mas isso que você falou realmente é muito preocupante, porque nós estamos percebendo que, do ponto de vista do governador, ele está caminhando mais ou menos para o lado do Bolsonaro, né, que tem defendido uma política de relaxamento, né, e está prometendo aí dar uma canetada. Né. Aqui em Minas, por exemplo, a Secretaria de Educação está convocando cerca de 50 mil profissionais para retornarem às escolas para realizar o teletrabalho e começa a anunciar também o retorno dos alunos a partir do dia 5 de maio. Nós, inclusive, os deputados do Partido dos Trabalhadores, mas também de 11 partidos diferentes lá na Assembleia, nós entramos com uma representação junto ao Ministério Público, e o Ministério Público está questionando o governo de Minas, né, sobre essa situação. Então, nos preocupa muito esse quadro que está se transformando aqui em Minas Gerais. Eu acho que agora não dá para ter nenhum tipo de relaxamento. Você está correto, aqui de fora também as pessoas estão retornando para a rua, mas também com a dubiedade, né, que existe no governo federal, onde o ministro da Saúde fala uma coisa, o presidente fala e faz outra coisa, né, as pessoas ficam realmente confusas, né? Mas é muito perigoso mesmo, porque é aquilo que você está falando, 1% da população, se for entubada, nós estamos com um colapso total no sistema de saúde e as pessoas que tiverem outros problemas não vão conseguir ter acesso aos hospitais, né, Edson? Exatamente. Ô Betão, e essa fala inclusive até parece que até o próprio governo de Brasília está tomando uma decisão com relação a isolamento vertical. Como é que você entende essa questão do isolamento vertical? Eu vou acompanhando de acordo com as questões técnicas que são apresentadas, né? Quer dizer, você isolar as pessoas que são de risco e os idosos, mas você vai fazer com que as demais pessoas vão trabalhar, peguem, contraem o vírus e tragam para dentro de casa, né? Porque a maioria da população idosa não tem um local para ela se isolar, né, ficar sozinha, e tem umas que nem podem, né, ficar dessa forma. Então, eles estão... Quer dizer, o Bolsonaro é o cara do capital financeiro, né? Ele assumiu, ele conseguiu fazer a reforma da Previdência, que prejudicou a maior parte dos trabalhadores brasileiros, né, tem aplicado de forma drástica mais reformas trabalhistas e tem usado a pandemia, né, do Covid-19
para impulsionar ainda mais medidas provisórias que retiram o direito dos trabalhadores, né? Então, e fica fazendo esse tipo de defesa e a demonstração, né? Entrar na padaria, passar a mão na boca e cumprimentar os outros. Quer dizer, é um cara que atua. Eu não acho que ele é um doido, ele tem momentos insanos, mas ele está atuando para poder agradar, né, os grandes interesses financeiros, porque o Estado, Edson, é que está bancando essa conta, né? Aquela conversa fiada de que o mercado vai regular tudo está caindo por terra, né? O que nós estamos assistindo em todos os países do mundo são os estados terem que colocar o dinheiro, né, para salvar os trabalhadores, salvar a pequena e a microempresa, né? E ele está tentando preservar, né, o dinheiro que vai para pagamentos de juros desses acionistas que ficam aplicando dinheiro no Brasil, que está pouco se lixando do que está acontecendo aqui, né? Então, exatamente. É um problema sério que nós estamos vivendo. Ô Betão, só para também colocar um dado aí para que as pessoas que estão nos acompanhando saber, é que em São Paulo a média de idade dos contaminados é de 30 anos. Pois é. Entendeu? Então significa que esses contaminados, especialmente aqueles que não têm sintomas, porque uma parte boa não tem sintomas, esses transmitem a doença sem saber que tem a doença, né? Então, assim, esses jovens vão para casa, vão encontrar com seus pais, com seus avós, com suas mulheres ou com seus maridos, e vão transmitir, não é verdade? Então, por isso que eu penso assim, as pessoas que tiverem que sair, precisam sair realmente, mas tem que ter os cuidados que eu vejo nas ruas, não estão tendo, né? Também estão aglomerados, não estão usando máscara, e a máscara, só para dar um dado aqui, ela pode ser a caseira, não é verdade? E ela protege, né? Mas a proteção não quer dizer que você possa se expor, ficar muito próximo da pessoa. Ela protege, mas você tem que fazer também o distanciamento. São essas duas situações que precisam, além de lavar as mãos com frequência, essa coisa toda, né? Mas eu penso que, na medida, os outros países estão fazendo a mesma coisa, que nós temos que preservar a vida, nós temos que evitar as mortes. E o governo tem que cuidar do resto, ou seja, da questão do financiamento dos trabalhadores, das empresas, enfim. O Estado é para isso, não é verdade? Agora, imagina, o Betão, todo mundo fala assim, não, porque o neoliberalismo é a saída da solução do mundo, né? Tá bom. Então, quem é que está salvando agora? Os empresários, pequenos, médios, grandes? É o Estado, não é verdade? É o Estado que está salvando, como sempre, né? Não é? Exatamente. E na medida que eles quiseram destruir o SUS, né, quando na emenda constitucional 95, que já retirou mais de 20 bilhões nesses 2 anos passados, já retirou mais de 20 bilhões da saúde, e estão tentando, né, até o coronavírus, destruir o SUS, né, Sistema Único de Saúde. Você imagina se nós não tivéssemos o SUS? Imagina. Não é verdade? Com a situação de deterioração que sofreu devido a essa emenda constitucional, desde 2016, imagina se nós não tivéssemos a estrutura SUS no Brasil. Os profissionais que estão lá, né? Aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Todos os trabalhadores do fronte ali dos hospitais, das unidades básicas de saúde, né? Enfim, de todo o sistema de saúde, esses profissionais estão lá, não é verdade? Imagina se eles tivessem todo o sistema privado, o que seria? Não é verdade? Então... em cada distrito, né, você tem a presença do SUS, né? Você que já foi deputado estadual também, a gente viaja muito, né? E eu trabalho na rede do SUS. Recentemente eu tive do SUS, né? Você é médico do SUS, na rede. Sim. Eu tive num quilombola recentemente, que fica aí entre Santos Dumont e Barbacena, né? E lá está... nesse quilombola você tem lá um posto de atendimento médico, né? Você tem uma assistência baseada no SUS, né? Exato. Mas você acha, o Edson, realmente que você que é pneumologista, né? Sua especialidade? Sim, sou. Nós estamos com alguma medicação comprovada contra o coronavírus? Vamos ter vacina em breve? Sim. Ô, Betão, eles estão falando muito da
cloroquina é da hidroxicloroquina, é uma derivada da outra. E também de alguns antibióticos que já existem no mercado e outros estão sendo pesquisados. Enfim, existe um intenso trabalho de pesquisa de medicamentos. Tá? A hidroxicloroquina parece ter uma ação, né? Mas não existem trabalhos ainda duplos cegos, randomizados, que a gente chama, né? Que faz uma comprovação absoluta de que é seguro e que é eficaz. Existem, sim, relatos, olha, a equipe do hospital tal, no país tal, usou hidroxicloroquina com azitromicina, usou corticoide com azitromicina, enfim, existem protocolos que estão sendo feitos que foram usados. Né? Mas eu vou dizer para você uma coisa que um grande amigo pneumologista paulistano, que eu gosto muito dele, vou até citar o nome dele, que é o Clístenes, conversando com ele, ele disse para mim o seguinte: ô Edson, se você estivesse num avião e esse avião estivesse caindo, alguém falou assim, ó, Edson, tem um paraquedas aqui, mas ele não passou perímetro, o que você faria? Falou, ó, pegava o paraquedas, claro, verdade? Já que ele está caindo, não ia ter jeito. Então, a hidroxicloroquina e outras substâncias que estão aí é mais ou menos isso. Na verdade, sim, o médico ele tem que tomar a decisão na beira do leito mesmo, ele tem que fazer alguma coisa, né? Então, se ele entender que a hidroxicloroquina deve ser usada, que outras substâncias, azitromicina também, ele tem que usar, eu também usaria numa situação dessa de um paciente meu necessitando e eu não tendo o que fazer, né? Mas, e é preciso entender também, Betão, eu tenho falado isso, o seguinte, não é porque existe uma droga, supostamente, que não tem nada comprovado ainda, mas nós não vamos jogar pedra na droga. Ela está aí, então se ela tem, já é uma possibilidade. Mas, eu, enquanto pneumologista, eu sei que existem medicamentos para pneumonia, tá certo? Existem medicamentos para pneumonia domiciliar e hospitalar. Mas não quer dizer que com isso eu posso me expor a uma pneumonia e achar que está resolvido, porque tem remédio. Também não posso me expor a ter uma tuberculose só porque existem medicamentos para tuberculose. Porque apesar de haver os medicamentos, as pessoas vão morrer. Acima dos 60 anos, mas principalmente acima dos 80 anos, por exemplo, um dado que é universal, um idoso acima de 80 anos que tenha pneumonia, ele tem chance de morrer em 50%. Então, essa coisa que, não, porque tem hidroxicloroquina, porque tem a cloroquina, o presidente diz, porque tem a cloroquina, isso aí resolve tudo? Primeiro que não tem comprovação, né? Se nós podemos dizer assim, ela é comprovada cientificamente, pronto, acabou. Não temos, né? É preciso usar, usa, porque nós temos que fazer alguma coisa, parece que tem algum efeito. Mas não é por isso que você fala assim, não, agora eu posso me expor peito aberto ao vírus, porque já existe a hidroxicloroquina, né? Quem que de sã consciência faria isso? Em frente a qualquer doença, né? Por isso que nós estamos falando o seguinte, olha, vamos isolar, porque até o presente momento, mesmo que tivesse medicamento, nós não podemos nos expor a um vírus altamente transmissível, altamente agressivo, não é verdade? Então, esses desencontros de fala de presidente e ministro está dando uma confusão na cabeça das pessoas e isso só leva a aumentar o número de contatos, de contágios e de mortes. Não é verdade? Perfeito. Essa é a situação. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta, ô Betão. E a vacina? Não tem vacina e a gente espera que ela surja, aí o tempo que tem se falar talvez dentro de 1 ano e meio, dentro de 1 ano, mas digamos que seja dentro de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Se fala entre 1 ano e meio e 2 anos. Como há umas centenas de pesquisas no mundo inteiro, pode ser que agilize, consiga para 1 ano. Mas daqui a 1 ano, imagina, você vai esperar uma vacina chegar e as pessoas vão morrer. Então aí o isolamento se justifica mais ainda para proteger as pessoas para não morrerem agora, para usar a vacina daqui a 1 ano, por exemplo. Né? Perfeito. Mas uma outra coisa que me preocupou é a questão do que eu acho que o governo ele demorou muito no auxílio emergencial. Você não acha, não? Porque as pessoas, os trabalhadores, que eu fico pensando aqui, Betão, os trabalhadores que estão em casa, cara, naquela situação difícil, ou de desemprego, ou de subemprego, ou empregado ganhando um salário, tem uma hora que eu acho que talvez bata o desespero neles, entendeu? Como fazer? Eu fico em casa, mas eu tenho 1 quilo de arroz aqui, eu vou trabalhar e arrisco. E vai arriscar. Às vezes tem uma hora que ele não sabe o que fazer.
Eu fico, isso é uma coisa que me dói o coração. Não é? Por isso, assim, o auxílio emergencial para mim demorou, e para mim R$600 é muito pouco, você não acha, não? É muito pouco, e ele queria dar um auxílio emergencial de R$200, né? Foi necessário os partidos da oposição, o PT, entrar em cena nessa discussão para poder mudar, né? Então, e a gente vê que outros países estão dando auxílios emergenciais com valores muito maiores. Vai falar que não tem dinheiro? Não, mas ele está dando uma salvação aí aos banqueiros também, né? São bilhões de dólares aos bancos e um valor menor para os trabalhadores. E daquela maneira que eu estava te falando, né? Atacando os trabalhadores do ponto de vista dos seus direitos. Quer dizer, ele edita uma medida provisória, inclusive, que o trabalhador nem precisa ter atuação por parte do sindicato. O Lewandowski, agora recentemente, colocou, dizendo que o sindicato tem que ser consultado, mas se o sindicato não falar nada, significa que ele está seguindo, que ele concorda, né, com a orientação, com a suspensão do salário, com as próprias demissões. Num quadro muito difícil, inclusive, do sindicato poder chegar, né, até os seus filiados, aos trabalhadores, dependendo do local, né? Então, acho que para o trabalhador agora, para poder enfrentar esse governo e enfrentar essas medidas que eles estão tomando, que são todas muito confusas, né? Você tem que estudar, o trabalhador está sendo pego de surpresa, né? A gente vai ter que manter as organizações operárias funcionando, mesmo nas condições mais precárias, né? Então, os sindicatos têm que funcionar, as organizações de trabalhadores de modo geral, né, para a gente poder defender os salários, né, defender o SUS, né, com as verbas e os equipamentos de proteção individual, que esse é um outro problema muito sério também, né, não tem para todo mundo, para as pessoas que trabalham na ponta, que são vocês, médicos, enfermeiros, né, e defender aí os sindicatos, né, para poder garantir as conquistas dos trabalhadores. Então, assim, é um desgoverno esse governo Bolsonaro, né? Nós precisamos dar um fim nesse governo antes que ele dê um fim na população brasileira, né? E é isso, né, Edson? É verdade, o Betão. Eu penso, Betão, que essa epidemia trouxe para nós várias reflexões, sabe? Primeiro, que nós não estamos imunes a nada, verdade? Porque um simples vírus que sai lá de uma região da China pega o mundo inteiro e está fazendo o estrago que está fazendo. Então, nós não estamos imunes a nada, ou seja, nós temos que cuidar da nossa vida como um todo, né? Na qualidade de vida, nas relações, não é verdade? Nas relações pessoais, né? Na solidariedade, especialmente isso. E também é que o modelo de governo que está colocado aí na questão somente financeira, financista, ela não traz a construção de um mundo mais solidário e um mundo mais humanizado, né? Quer dizer, que essa concentração de renda nas mãos de poucos, né? E no Brasil isso é uma coisa absurda, faz com que as nossas comunidades que estão aí, né, ainda nas favelas, elas vão ter dificuldades muito maiores, né? Eu estive com um secretário da nossa região aqui de assistência social, e ele me disse que no primeiro dia que foi aberto para aquele auxílio emergencial, tinham aparecido 83 milhões de pessoas solicitando auxílio emergencial. Ou seja, essa aí é uma dimensão do que, como é que está o nosso povo na questão da informalidade e no desemprego. Exato. Esse é um dado fundamental para nós entendermos o que foi feito com os trabalhadores brasileiros, com o desemprego, com o país que não investiu na sua base, né? Que são as pessoas, verdade? Então, aqui todo mundo que fala que não, o empresário e as empresas não dão conta de tudo. Não é verdade, porque na verdade agora um simples vírus demonstrou que eles não dão conta. Eles dão conta de uma parcela, mas o Estado
nesse caso, ele precisa ser fortalecido, as instituições fortalecidas, e para que ele seja mais eficaz, eficiente e eficaz, né? Eu acho que esse é o recado que ele está dando para todos nós, você não acha? Acho. E veja bem, né? Nós temos 6 pessoas aqui no Brasil, né, têm a mesma renda, a mesma riqueza que 100 milhões de habitantes, né? Então é uma desigualdade social gigantesca, né? São os donos da Ambev, donos de banco, né? Donos de mineradora. 6 pessoas, hein, Edson? A mesma riqueza que 100 milhões. Né? É muita desigualdade. Né? O Brasil é um dos países mais desiguais, que sequer pagam impostos, né, sobre os seus lucros e dividendos, né, as aplicações financeiras que eles fazem. Né? Exato. Isso, agora o vírus, né, ajuda a gente a enxergar melhor, né, esse processo e para a gente poder passar. E a outra coisa que o vírus demonstrou também é que não adianta o cara ter o capital se não tem a mão de obra, né? Então o trabalhador é a peça mais importante na fabricação da mercadoria, né? E um vírus ele consegue paralisar toda uma produção, né? Então se não tem mão de obra, não tem produção nenhuma e está ainda aí várias empresas falindo, tendo que fechar as suas portas, né? Mas é isso, Edson. Eu te agradeço pela chamada. Né? Eu que agradeço. Para a gente poder conversar também com a população de Babacena.